Salve pessoas, então olha só, se liga nessa dica de geografia aqui em 2023, dica de população, olha só, e bem atual, né? Aqui 17 de janeiro de 2023 apareceu lá uma notícia na BBC News Brasil que a população da China cai pela primeira vez desde 1961, ó. É a primeira vez em 60 anos que a população da China diminui de forma drástica, né? Foram 850 mil pessoas a menos que 2021, hein, tá ligado? Olha só, é muita gente, hein? E a taxa de natalidade nacional, a taxa bruta de natalidade na China, chegou a 6,77 nascimentos por mil pessoas, tá? Só para se ligar, no Brasil essa taxa deve estar em torno de uns 13, né? 13 nascimentos para cada grupo de mil pessoas. Sempre lembrando que a gente está falando de natalidade, mortalidade, né? Taxas demográficas é por grupo de mil pessoas, tá? Então aqui a população do país em 2022, olha só, era, né? A gente está em 2023, né? De 1,41 bilhão de habitantes, tá? Caiu 850 mil em relação a 2021. Só para vocês terem uma ideia, né? A população de Natal, né? Capital do Rio Grande do Norte, tem em torno de 896 mil habitantes. Olha só, é a 20ª maior cidade do Brasil, cara. É como se uma Natal inteira desaparecesse da China, certo? A taxa de natalidade da China vem caindo há anos. Ó. Isso aí, claro, né, desencadeou uma série de mudanças nas políticas demográficas da China, que vai adotar lá no final dos anos 70 a política do filho único, né? A China vai adotar, então, uma política demográfica neomalthusiana, ou seja, o Estado controlando o crescimento demográfico da população, tá? A China está preocupada com isso, né? Então olha só a questão da era de crescimento negativo da população, isso pode causar uma série de problemas, né? Principalmente questões econômicas, que vai ter o envelhecimento da população, né? Uma necessidade do Estado investir mais em políticas sociais para atender essa população que está chegando na velhice, e também tu vai ter uma redução de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Isso é um problema muito sério, né, para a população de qualquer país, certo? Então a taxa de natalidade em 2022 caiu de 7,52 em 2021, olha só, para 6,77, né, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas da China, que divulgou os números nessa terça-feira, né, 17 de janeiro de 2023. Aqui a gente tem um gráfico que vai mostrar, por exemplo, né, então lá no final dos anos 70, olha aqui, ó, que a China vai adotar a política do filho único, estava superior, ele chegou a superior a 20, né, nascimentos por grupo de 1000 pessoas. Então ele dá um pico ainda aqui, bem no início dos anos 80, aí o resultado da política do filho único, né, começa a fazer efeito, então era proibido, uma série de restrições, e a população chinesa ela começa, a taxa, né, de nascimentos por grupo de 1000 pessoas começa a decair. Ela tem um pequeno crescimento aqui por volta de 2014, 2015, aqui, a gente vai ter lá o fim da política do filho único, mas a partir de então começa a decrescer de novo. Isso é um problema sério, né, para a população de qualquer país, tá? Então, assim, a China vai ter que reverter, e mudou isso, né, uma política de Estado agora, permitindo, então, acabando literalmente com a política do filho único, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, olha só, a taxa de natalidade no mesmo ano na Índia, né, que deve ultrapassar, cara, a Índia vai ultrapassar a China como o país com a maior população absoluta do planeta. A projeção é para 2023, olha só, porque a Índia, né, nunca adotou nenhuma política de controle da natalidade, então o crescimento demográfico indiano é muito superior ao chinês, né? Foi de 16,4, olha só, 16,4. A China foi 6,7. O Brasil, a taxa de natalidade foi de 13,46 em 2020, lembrando o dado que a gente tem uma projeção, porque o censo demográfico no Brasil em 2020 não rolou por causa da pandemia, 2021 não rolou porque não tinha grana, aí começou a ser, né, desenvolvido em 2022, a gente ainda não tem alguns dados preliminares. Agora, a partir de março de 2023, a gente vai ter esses dados mais consolidados, tá? Vai ser bem interessante que a gente está falando da política demográfica da China, né? A política, então, do filho único, ela tinha algumas, né, questões importantes, assim, porque era aquelas minorias étnicas, né? Algo em torno de 55 minorias étnicas na China, elas não precisavam, né, cumprir com essa política do filho único, né? São uma minoria étnica, né? Eram grupos minoritários dentro da população chinesa, e nas áreas rurais também não era, né, não tinha essa restrição de um filho por casal. Isso vai desencadear uma série de problemas na China, na desproporção entre homens e mulheres, né, porque tem uma questão lá do nascimento primogênito, quando ele é um homem masculino, né, a função dele, assim, social é cuidar da família e tal. E como tinha essa questão da política do filho único, quando nascia uma mulher, infelizmente aconteciam, né, uma
uma série de infanticídio feminino, certo? Essas crianças, elas eram literalmente eliminadas. Então, a gente vai ter em áreas da China alguns problemas demográficos em função disso. Em 2013, né, o governo chinês ele permite, então, que os casais tenham mais de um filho, desde que um dos pais, né, fosse filho único. Em outubro de 2015, eles acabam de vez, né, com a política do filho único, permitindo apenas dois filhos, né, permitindo até 2 filhos por casal. E a partir de 2021, a China vai acabar de vez com essa história aí, permitindo então até 3 filhos por casal, porque há uma necessidade gigantesca de recuperar, de repor a população, né, a população economicamente ativa no território chinês, e isso vai impactar certamente a economia da China nessa década que a gente está chegando agora. Aqui a gente tem um gráfico, né, que mostra que a Índia deve passar a China a projeção para 2023. Então, a Índia deve chegar aí a 1,429, né, 1 bilhão e 429 milhões de pessoas, superando a China, que terá, de acordo com as projeções da ONU para 2023, né, 1 bilhão e 426 milhões. E o Brasil, que ele já foi superado pelo Paquistão, né? As projeções que a gente tem hoje é que a Nigéria já ultrapassou o Brasil, se a Nigéria tem uma população de 224 milhões, o IBGE está dizendo, né, com os dados do censo que ainda não são os finais, algo em torno de 216 milhões, o Brasil será o 7º país mais populoso do mundo. Galera, então se liga nisso, né? Então, questão da população, teorias demográficas, dá uma lida lá sobre teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista, né? Porque a China foi um país que adotou uma política demográfica neomalthusiana, ou seja, a China intervindo no comportamento demográfico da sua população, tanto é que agora, né, em função da crise demográfica, ela está incentivando, né, políticas para incentivar a natalidade em seu território. Feito, pessoas, então logo a gente aparece aí com mais alguma dica aí para vocês fazerem o PAV da UFPEL, fazer o Enem e fazer o vestibular da URGS aí. Feito, até a próxima!